uma prática quase que milenar, que entrou no gosto do brasileiro e vem crescendo cada vez mais. Quer saber qual é? Só acompanhar o vídeo. O jiu-jitsu surgiu no Brasil em meados de 1914 com o japonês Maeda Mitsuyo. Jiu-jitsu é um nome primitivo que se refere à técnica e judô à parte filosófica desse esporte. O governo japonês oficializou o nome judô em 1925. Até então, o judô ainda não tinha um nome oficial, apenas alguns apelidos ao qual eram dados a esse esporte. Quando chegou ao Brasil, os brasileiros de início chamavam o judô de jiu-jitsu. Mais tarde, seria conhecido como jiu-jitsu, que é como conhecemos hoje em dia. Assim que Maeda Mitsuyo chegou ao Brasil, Gastão Gracie ajudou ele a se estabelecer. Como forma de recompensa ou algo parecido, Maeda ensinou aos filhos de Gastão Gracie como eram praticadas a arte marcial do jiu-jitsu ou judô. O primeiro filho a aprender foi o filho mais velho, Carlos Gracie. A família Gracie não era apenas composta pelo irmão mais velho. Também tinha um caçula, que se chamava Hélio Gracie. Ele tinha muitas limitações físicas comparadas a outros praticantes do jiu-jitsu. Então, em 1925, a família Gracie fundou a primeira escola de jiu-jitsu no Brasil. E Hélio Gracie adaptou as técnicas do jiu-jitsu para se adaptarem ao seu próprio corpo e suas próprias limitações físicas. Assim se criou o estilo nacional que hoje conhecemos no Brasil de jiu-jitsu. A organização e ritos da prática corporal é muito importante para entender todo o contexto do esporte. Entendendo suas regras e hierarquia, a gente tem uma visão mais apropriada do que é e a prática do esporte. O jiu-jitsu brasileiro tem como hierarquia organizada por sistema de faixa, sendo que a mais básica é a branca e a mais avançada é a preta. É importante também citar que, com exceção da faixa branca, as demais faixas têm restrições de idade, como a faixa amarela, que vai dos 7 aos 15, a roxa, que vai dos 16 até a idade de, no mínimo, 2 anos que você faz o treinamento. Entendendo como funciona a hierarquização do jiu-jitsu, do esporte, é importante entender um pouquinho sobre a relação das regras. De acordo com o Manual das Regras da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiros, as regras serão decididas por desistência, interrupção, desclassificação, perda dos sentidos, contagem de placar, decisão do árbitro ou um sorteio. Em quesito na competição das lutas, elas são divididas por 3 categorias: o peso do atleta, a faixa e a idade. Em relação ao sistema de pontos do esporte e dos campeonatos, são os seguintes: a queda vale 2 pontos, a passagem de guarda vale 3 pontos, o joelho na barriga vale 2 pontos, a montada vale 4 pontos, já a pegada pelas costas vale 4 pontos e a tapagem vale 2 pontos. Por último, para entender toda a organização do jiu-jitsu, é importante entender como os kimonos são confeccionados. Eles são feitos por algodão e tecido e o material não deve ser muito espesso ou duro, de modo que não prejudique o oponente na sua pegada e na sua luta. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a dinâmica da prática, ou seja, como se realiza a prática. A dinâmica possui vários golpes, como Hadakajaime, também conhecido como mata-leão. O golpe ele consiste em estrangular o rival pelas costas, encobrindo seu pescoço com os bíceps. Há também a chave de braço, que ocorre quando o lutador agarra o braço do adversário com as pernas e segura os punhos com a mão, como se fosse uma alavanca, mas com o quadril até que o outro lutador desista. Armlock. Esse golpe consiste em prender o braço do rival com suas pernas, aferrar seu punho com as mãos e com o quadril do oponente realizar uma alavanca. No entanto, não é seguro dar esse golpe, porque pode quebrar o braço do outro lutador. Também há a guilhotina. A cabeça do lutador é envolvida pelos braços do concorrente, enquanto o outro está por baixo. A chave é fechada por outro braço e o quadril finaliza.
e o outro lutador ao ser pressionado sobre a sua cabeça. O joelho na barriga ocorre quando os lutadores estão um em cima do outro. O lutador põe o joelho na barriga de seu oponente com a perna flexionada e o pé no chão. Para o golpe estar completo, a gola, os braços ou a faixa devem estar agarrados. A montada, por sua vez, é sobre um golpe que serve para manter os joelhos e pés do competidor no chão, independentemente de estar de frente, lado ou de costas. O golpe só é válido se for apenas sobre um dos braços do êmulo. A finalização é quando o jogador, ao usar um golpe eficaz, força o oponente a desistir. Somente assim ganhará esta luta. As técnicas do jiu-jitsu. Existem aproximadamente 180 técnicas no jiu-jitsu, divididas em traumatizantes e desequilibrantes. As principais são: projeção ou queda, que consiste na projeção do adversário ao solo, de lado ou de costas, fazendo-o cair. A montada. Ela acontece quando o atleta fica em cima do adversário, com os joelhos e os pés no chão, deixando as costas do oponente no tatame. O triângulo. O triângulo acontece quando o atleta forma o número 4, com as pernas prendendo a cabeça e o braço de seu oponente. O mata-leão. O mata-leão é um estrangulamento realizado pelas costas do oponente, onde o bíceps é posicionado no pescoço e colocada a pressão. Neste caso, ocorre uma insuficiência no fluxo sanguíneo e assim a transmissão de oxigênio ao cérebro é paralisada. A raspagem em meia guarda. A meia guarda se caracteriza quando o atleta que está embaixo utiliza suas duas pernas para prender uma das pernas do adversário. O arm lock. Esse golpe consiste em posicionar o braço do oponente entre as próprias pernas e imobilizar o punho do adversário com as mãos para que ele não consiga escapar. Dessa maneira, o atleta completa a técnica com o quadril, projetando-o para cima do braço do adversário e fazendo o movimento de adução com as pernas. O kimura. O kimura geralmente é aplicado da guarda. Você envolve o braço do adversário com o seu braço paralelo ao dele e o seu braço oposto também passa por baixo do cotovelo do oponente, buscando o seu próprio punho. Porém, a diferença aqui é a alavanca, que ao invés de fazê-la em direção à cabeça, você faz em direção às costas. Táticas para iniciantes. Se você está lutando com um adversário maior do que você, não tente medir força, tente usar a sua velocidade para conseguir pontos e uma possível finalização. Se você está treinando com atletas mais graduados, tente aprender o máximo possível, dê tudo de si, mas não gaste toda a sua energia em movimentos que não vão levar a nada. O nervosismo nos primeiros campeonatos é normal. Uma luta com adrenalina lá em cima pode roubar todo o seu gás. Tente relaxar e lembrar que você é um iniciante, portanto não tem obrigação nenhuma de ganhar. Tendo entendido a história e desenvolvimento do jiu-jitsu, a sua organização e ritos, dinâmica, é importante também, e na verdade eu acho que primordial, saber como essa prática chegou no Brasil. Assim, segundo o site edesportes.com, a prática marcial jiu-jitsu já estava estabelecida bem antes, talvez, do que a dor chegar aqui. E talvez por isso a prática seja tão popular aqui no Brasil. Assim, o site deixa claro no seguinte texto: conforme as informações publicadas por Tatame em 2008, antes mesmo do navio Maru aportar no Porto de Santos, trazendo as primeiras famílias para o trabalho nos cafezais no oeste brasileiros em terras tupiniquins, existiam orientais no Brasil e alguns deles com âmbitos de demonstrações de artes marciais, como o japonês e o mestre Jiu-Jitsu Manji, que teria feito alguns treinamentos com guarda imperial do imperador Dom Pedro I, no ano de 1888. Percebemos então que a prática não é um pontapé inicial por uma pessoa, mas sim algo histórico criado no Brasil. Mas quem popularizou a prática no Brasil chegou nele em 14 de novembro de 1914. Chegou por uma turnê pela América do Norte e Central, Mitsuyo Maeda, mestre japonês das artes marciais. Ele tinha apelido como Conde Koma, que por sinal popularizou no Brasil.
Sendo japonês, ele tornou-se membro aqui no Brasil na embaixada, mas nunca deixou de exercer sua própria função de mestre de uma prática marcial, treinando sempre e até às vezes ensinando. Quando chegou no Brasil, o nome não estava oficializado e não era muito comum, mas já estava popularizando e sendo chamado de Jujutsu. Sendo embaixador, ele fez várias viagens pelo mundo inteiro, mas quando chegou aqui no Brasil, o nome não estava estabelecido da prática. Era comum chamar de Jujutsu ou Kano Jujutsu. Assim, por meados de 1918, 17, ele tornou o nome verídico, Jiu-Jitsu. Já em 1917, Konde Koma tornou-se amigo do Gestão Grazier, um empresário famoso, pois esse ajudava o japonês no American Circle. Assim, estabeleceu uma amizade muito grande. E como forma de gratidão, Maeda ensinou o jiu-jitsu por seu filho primogênito. Assim, Carlos aprendeu por longos anos. E com a experiência empresarial de seu pai, criou e inaugurou uma academia no Rio de Janeiro. E assim, fez com que o jiu-jitsu fosse conhecido pelo Brasil inteiro, tendo várias academias. Após a criação da Academia do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, o Jiu-Jitsu ficou famoso no Brasil inteiro. E podemos ver Jiu-Jitsu na nossa rotina, na escola, dos filhos, podemos ver em muitas academias, e assim tornou-se quase um esporte brasileiro.